todos. Vamos a começar. Primeiro grupo, formação e educação. Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez. Desta vez agora para conversarmos sobre formação e educação. Nosso grupo é composto por mim e por Marisa, não precisamos nos apresentar, já somos conhecidos de todos, assim como todos já são nossos conhecidos. Porque, afinal de contas, conversamos formação e educação. Nós, frequentemente, na área de saúde, temos uma formação que, por falha, e veremos isso mais tarde, por falha, inclusive, do próprio processo educacional, nós nos atemos muito ao tecnicismo, muito às vertentes que são voltadas a informações fragmentadas. E lemos um autor, uma autora, que fez uma consideração importantíssima sobre a questão da educação e saúde. Porque, frequentemente, nós, aqui, inclusive no mestrado, temos o contato, quando precisamos especificar o que nós fazemos aqui, afinal de contas. Nós estamos na grande área da saúde, na sub-área de saúde pública, mas que, na verdade, essa área de saúde engloba, na verdade, sub-áreas que são intimamente relacionadas entre si, seja a saúde pública, seja a epidemiologia, seja a odontologia social, a psicologia, entre outros, e chegando no ponto principal, que é a educação em saúde. Uma das autoras que nós lemos na biografia faz uma consideração importantíssima, que nós precisamos ter uma preocupação muito grande com a educação em saúde, que nós não devemos trabalhar apenas com a aplicação ou vamos dizer assim, os pormenores de particularidades técnicas de saúde pública, não. Nós precisamos cuidar da educação, sim, mas cuidar da educação não pensando na quantidade de pessoas que são diplomadas, se temos muitos, se temos poucos, se nessa área ou naquela área, se essa área está fazendo isso, que deveria fazer aquilo. Não pensar nesse aspecto, mas pensar principalmente no efeito que esse profissional consegue induzir no ser humano, consegue induzir no meio. Sim, porque se ele é um profissional pronto e é lançado ao mercado e simplesmente não consegue satisfazer as necessidades da população a qual assiste, de pouco basta um grau de conhecimento, vou chamar de um grau de informação elevado, que infelizmente não encontra aplicação prática. A grande pergunta que nós fazemos, o nosso grande desafio, na verdade, é como construir o ser humano, porque nós não precisamos apenas informar, nós precisamos educar. Mas para isso nós temos alguns conceitos, como sempre, a gente tem que passar pelo conceito, né, Marisa? E alguns dos conceitos que nós teríamos estão muito pequenininho, mas porque é muita coisa mesmo, foi tirado do dicionário Michaelis Wall. E um conceito de educação, disso tudo ali, o que eu pego como principal é o aperfeiçoamento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano. Esse é o conceito de educação que nós temos hoje. Nem sempre foi assim. Mas hoje, basicamente, nós precisamos então fundamentar isso, o que seria a educação. Eu acho importante também a gente entender que a educação, na verdade, então, é um instrumento para a formação. O próximo conceito é justamente a formação, também extraído do dicionário Michaelis Wall. Mas disso tudo, penso que o principal aqui no nosso caso seria o modo como se constitui um caráter ou uma mentalidade. Conversava, inclusive, ontem, muito rapidamente ali com o professor Delipe, sobre justamente essa questão, a questão da formação e da informação. O meio militar faz uma distinção muito grande nisso, o que seria formação e o que seria
e o que seria informação, não é? Informação é a transmissão pura e simplesmente de uma notícia, né? Enquanto a formação seria uma tentativa de se moldar um caráter. E comentava justamente isso, como se isso fosse possível, né? No meio militar, nós hoje entendemos que nós não formamos caráteres, apenas intensificamos o caráter que a pessoa possui. Mas é uma tentativa, de qualquer forma, de moldar o indivíduo de forma a transformá-lo em outra pessoa, e às vezes até de uma forma meio coercitiva, né? Mas eu não gosto muito dessa... Aí são as nossas diferenças, né? Porque eu não tenho nenhuma formação militar. Então, no meu entendimento, pelo contrário, formar não pode de forma alguma passar pela questão do formatar e do moldar, né? Pelo contrário, formar para mim tem que ser é do verbo reflexivo, né? Ou seja, a ação é o sujeito ao mesmo tempo, sujeito e ação. Tem que ser feito pela mesma entidade, vamos dizer assim, né? O que sofre a ação é o mesmo que provoca a ação. Então, eu, particularmente, você me desculpe, né, são questões pessoais, né, de formação. Aliás, é isso que é interessante, né, são essas diferenças. Que de fato não está errado, porque inclusive o meio militar, na verdade, não deu certo quando faz essa formação. Tá bom. Essa formação. Eu vou continuar com o meu conceito de que formação, né, você tem que passar pelo juízo reflexivo, que é autocrítico, que é crítico e é autocrítico, né? E nunca de formatar, de montar. Então, viva as diferenças, porque na verdade existe o certo. Aí vocês veem como é que é difícil, né? Assim, Marisa odeia militares. Eu particularmente não gosto muito de militares. Não odeio militar, não odeio ninguém. Eu acho que todo mundo tem Eu também não gosto. Eu só acho que o militar, muitas vezes, eu não sei, você falou comigo, ontem nós tivemos uma discussão a esse respeito. Porque aqui, na verdade, apesar de tudo, a gente vai ficar falando de filosofia. Claro. Em todos os sentidos. Né? Pelo menos o que nos coube aqui foi a filosofia da educação. Certo? Então, assim, eu estava falando com o Romulo, assim, no meu conceito, né, é muito difícil eu conseguir juntar filosofia e militarismo, na minha concepção. Agora, o Romulo, que é do meio militar, ele já acha que isso é possível. Eu penso que não. Talvez eu faça minha meia-culpa, talvez eu esteja sendo muito radical também. Mas nem por isso nós vamos brigar. Mas é uma filosofia também. Como? Mas também é uma filosofia. O militarismo. Exatamente. Está certo. Mas é Eu uma vou fazer filosofía, porque la filosofía de la educación lo que hace es construir el ser humano a donde quiere llegar. Un tipo de hombre. Entonces, el militar tiene un tipo de hombre. Es cierto que es peligroso, ¿no? En el sentido... No necesariamente, no sabes si tiene la palabra en español. Cuando nosotros en portugués utilizamos la impresión más tosco. Sí. Es una filosofía tosca. Estruturada, sistemática. Então nós partimos assim, o militar de tudo é ignorante, apesar de culto às vezes. Não, mas apesar de culto, às vezes pressupõe a ignorância. A ignorância não no sentido da falta do conhecimento, mas da forma do emprego. É uma coisa meio complicada. Eu fui, como fala, não sei como é o Brasil, antes eu tinha de primeiro curso hasta sexto curso, eu fui em um colégio internado, há 6 anos, internado, entonces estruturado, mas depois eu fui professor em outro colégio internado, era o encargado general de la vida interna. Se você se descuida, você se convierte em um autómata. Esse é o perigo, como você fala, ¿no?
que educação é descomprimir, é libertar, é independência. Eu acho que o principal da educação é se ela tem um fundo emancipatório, né, do autonomismo humano mesmo. Eu acho que essa é a grande função da formação humana. Esse é o meu pensamento. É claro que os conceitos de educação e de formação nós debatemos várias vezes, mas nós, mais uma vez, retornamos a esse conceito. É preciso que a gente frise, porque se nós temos acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso ao conhecimento, não, eu quero dizer, ao conhecimento do fato, simplesmente, sem que isso gere uma transformação, é claro que eu não tenho educação, eu tenho simplesmente informação pelo simples. A gente volta e meia retorna nesse ponto, porque essa questão é crucial no entendimento de todo o processo. Nisso nós caímos na grande questão do devir, né? Vários textos que nós observamos fizeram menção a essa palavra no primeiro momento, assim, meu Deus, o que afinal de contas, o que seria devir? Devir, na verdade, é uma entidade quase com vida própria. Devir é o ato de transformar, é o ato de mudar. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que o ser humano nasce como uma pessoa natural e, ao longo do processo de devir humano, se transforma em um ser cultural. Ou... É porque essa questão levantou uma... Bom, no meu entendimento, né, o devir é o desenvolvimento, né, que ao longo, né, da vida, né, o ser humano vai desenvolvendo, porque ele nasce como um ser natural. Ou seja, o homem ficou rindo, porque eu achei muito interessante no artigo que eu li, o autor diz que é dar-se um ser. Esse é bem Heidegger. Sim, que aliás tem tudo a ver aqui numa certa fase, né, da educação na história. Então eu achei muito interessante, né, você dar-se um ser. Eu achei assim. A grande verdade é que o devir, então, é desenvolver. Agora vem uma questão interessante sobre isso, né, um jogo de palavras, mas um jogo de palavras que não é meramente um jogo de palavras, isso é constituído de um significado. Por exemplo, desenvolver é incompatível com conformar, com deformar. Da mesma forma também, se afasta bastante de termos como, por exemplo, reformar e simplesmente informar. Como a gente vem batendo isso, eu acredito que se vamos aprender alguma coisa, vamos aprender isso, que não é pouca coisa. A diferença entre conhecimento e a informação. Então, ou seja, o formar não pode aqui deformar, não pode reformar, não pode conformar, né? Mas ele deve sempre transformar. Essa é a grande função. Resumo da obra. Basicamente, o devir, né? O objetivo do devir, desse desenvolvimento humano é exatamente isso. É o de transformar, pelo menos procurar transformar. É por isso que o conceito de mala educação não existe no contexto educativo. Certo. Mas uma educação nunca pode ser mala, se é educação. ¿Entiendes? Entonces, si bien puede existir una mala educación, es una equivocación, no es educación. ¿Entiendes? No existe la mala educación. Intencionalmente no. Nadie puede mal educar. Puede equivocarme y eso no es educación. ¿Entiendes? Claro que como nós estamos, no caso aqui, discorrendo, estudando, na verdade, a educação como um processo filosófico, é claro que nós precisamos fazer uma situação histórico-filosófica acerca da educação. De forma que nós tivemos alguns períodos mais ou menos longos, quando a gente diz mais ou menos longos, porque, claro, nós nos remontamos ao período clássico, e esse período clássico dura até mais ou menos meados do século XVII, onde nós teríamos a formação do
período clássico, nós teríamos a formação do todo, do caráter, com cunho eminentemente metafísico. A ética era a força motriz do processo. Se criava o polis como um lugar perfeito, ideal, de pessoas boas, com bons ideais, ou seja, é uma criação do que se chamava da cidade de Deus, que era um local onde os homens habitariam e seriam felizes, porque todas as motivações seriam baseadas no bom caráter. Está muito pequenininho ali, não está bom, principalmente para quem está longe, né? Mas os expoentes máximos dessa época eram Platão, Aristóteles, posteriormente Santo Agostinho, São Tomé de Aquino. Para ver que, na verdade, é um período relativamente longo, não é uma coisa quando a gente fala do clássico, a gente geralmente tem uma tendência de associar isso só à Grécia Antiga, mas que, na verdade, é uma corrente que se estendeu durante um tempo relativamente grande e que a ética era a principal tônica, ou seja, transformar o indivíduo. Curiosamente, acontece uma coisa interessante. Mais ou menos na Idade Média, ainda sob vigência dessa corrente ética, nós temos o crescimento, melhor dizendo, o fortalecimento da influência, principalmente aqui no meio ocidental, da Igreja Católica, que intensifica esses conceitos, inclusive deturpa esses conceitos. Então nós passamos a ter um dogma que, na verdade, mostra para a gente o que é o ideal, aquele ideal magnífico, ou seja, o que eu acredito que seja o céu, e esse céu nós o queremos agora, porque alguém quer que seja feito dessa forma, e, curiosamente, justamente por essa intensificação, algo que, em tese, necessariamente não na forma, mas na intenção estava indo tão bem, que era uma sociedade cuja educação, cujo princípio de ser é baseado na ética, nós temos a deturpação das coisas e temos justamente o oposto, que é o não pensamento, nada mais é feito do homem para o homem é incapaz, e ele não faz nem para si, nem para a sociedade. Foi quando... Só um minutinho. Eu achei muito interessante essa parte. Eu realmente não conhecia. Para mim foi assim, uma surpresa, né? Perceber, pelo menos na literatura que ontem eu pesquisei, né, que a educação, ela se... Voltando só para reafirmar. Que a educação, ela, de uma forma geral, a grosso modo, né? Na verdade, eu identifiquei 3 fases, né? Que é essa fase que o Romulo está colocando agora, que a premissa máxima é a ética. É um ser individual, não existe coletividade, né? A questão principal aí é metafísica mesmo, né? Então, assim, o que me chamou a atenção foi que, como que a educação, essa coisa não é tão rica, tão... Na verdade, se resume em três situações, né? 3 épocas, vamos dizer assim, né? Assim, bem definidas mesmo. Né? E a segunda época? A segunda época já a partir de finais do século XVII, principalmente do século XVIII, com o advento do iluminismo, é aquela época do despertar, né? Momento esse que nós começamos a ter uma proposta pedagógica, que curiosamente nós temos então o ser humano como um ser político, um ser social, um ser que tem as suas necessidades, o seu potencial, tem as suas, como vou dizer, as suas características de possibilidade de crescimento, mas desde que inserido em um contexto social. Quer dizer, não basta que eu seja, é preciso que eu seja reconhecido e inserido em um meio. Nesse período as coisas ficam um pouco confusas, porque principalmente pelas ideias de Rousseau, nós temos uma vertente que é eminentemente política nas ideias de Rousseau e outras ideias que são um aspecto educacional. E nós não podemos separar, em hipótese alguma, esse ser social do ser político, ou seja, as ideias educacionais são muito relacionadas e precisam ser vistas em conjunto com a
ideia política. Nesse momento nós temos então a valorização das ciências, das diversas ciências. E essas ciências vêm tanto em ciências naturais, a gente tem o darwinismo... Mas principalmente as ciências sociais, né? É a valorização das ciências sociais. Então, nesse caso, quando a gente diz as sociais, que a gente especifica principalmente como as humanas, e claro, as ciências políticas. Né? E nesse momento, então, nós temos a retomada do pensamento. Inclusive, cita-se, nós contamos ali, porque isso é importante. A razão passa a ser reconhecida como um potencial, uma potencialidade natural, intrínseca ao ser humano, sem necessidade de intervenções divinas, ou seja, aquele conceito dogmático, a presença de um intermediário que nos ligaria a algo maior, passa a não existir dentro dessa corrente, se existe com uma vertente menor. Os maiores expoentes desse período são Rousseau e Kant. Nós não tivemos também Marx, Weber, Weber e Hegel. Que assim se pronuncia, Weber. Weber. Weber, é alemão. Weber. Mas Weber. E essa fase é interessante. Enquanto a primeira a gente tinha a cidade de Deus, essa a gente tem a cidade do homem. Né? O materialismo. E isso daí não é coisa, começa lá atrás, mas isso é coisa que é até outro dia mesmo, entendeu? Até outro dia. Y por fin, sí. Mas Weber es uno de los exponentes de la sociología, ¿sabes, no? Alemán, el que llevó a Alemania a sociología. Fue, para que sepan, y pueden investigar ustedes también, ¿no? Weber es el que inició, el que dio la idea y el puntapié inicial para la investigación cualitativa. Dentro del contexto positivista, que es la orientación cuantitativa. Inició con Comte, con Durkheim, ¿no? Y Weber, que también es sociólogo, mira, dice, si se puede medir lo social o los acontecimientos numéricamente, ¿por qué no podemos medir también cualitativamente? E aí empezó las dos líneas, quantitativa e qualitativa. Se na fase clássica nós construímos a cidade de Deus, agora nós passamos a construir aqui na cidade dos homens. Ou seja, esse aqui é nosso ambiente, isso aqui somos nós que fazemos o ambiente acontecer e nós vamos viver ali dentro de forma que as nossas ações serão voltadas para essa cidade. É nesse momento que o homem tem as suas potencialidades, como eu disse, mas desde que encontrando uma repercussão social. Podemos dizer que nessa época a coletividade passa a ter um efeito, vamos dizer, uma importância maior, uma projeção maior do que o indivíduo. O indivíduo é importante, mas mais importante que o indivíduo é o todo. Né? Mas aí vem o risco, começa o risco da aparecer a história da massificação, né? Já mais próximo aqui. E foi muito recente, durante esse período, ocorreram duas grandes revoluções, né? A Revolução Francesa e a Revolução Russa. Quer dizer, processo em que a massa, né, estava sendo... Agora, a massa e a razão. E a razão. Então, foi um parte não se pode ideológico. dissociar as duas correntes, uma corrente educacional, filosófica pura de uma corrente política, porque elas estão intimamente relacionadas. Ou quase pode dizer que elas são uma coisa só. Por que não? Enquanto que até a Idade Média, a religião ainda tinha esse poder muito grande, né? A noite do Huguenotes, por exemplo, que foi um massacre, já teve um fator religioso e foi o fomento, né? Não era um fator, a questão social, era a questão religiosa. Es que la religión tenía, ¿cómo se dice? Propiciaba el crecimiento intelectual. Por eso que el latín se impuso a nivel mundial, era el idioma oficial, ¿no? El latín. Y los grandes formadores eran sacerdotes, eran monjes, ¿no?
digamos. Entonces ellos manejaban, ella prácticamente era la referencia mayor desde el punto de vista intelectual, era la Iglesia Católica, fundamental. E onde se guardavam os livros, onde se preservavam os livros. Né? Es por eso que después cuando Galileo y compañía chocó con la iglesia. La iglesia era, sobre todo con la Biblia, que después vamos a ver eso, porque sí, tuvieron que, Galileo tuvo que retractarse para no ser muerto, ¿no? Quando nós trabalhamos, falamos com essa história desse movimento da fase moderna, é claro que ele tentava responder todas as questões e as questões todas centradas no socialismo. Mas ainda, nesta época, na verdade, esse é um processo contínuo, como eu digo, mais ou menos longo, mas curiosamente não são fases definidas, ou seja, termina uma, começa a outra imediatamente. Enquanto eu tenho a vigência de uma determinada corrente, eu já tenho os questionamentos de outra corrente surgindo. Vai se mesclando, né? Ao mesmo tempo que eu tenho ainda a vigência da era moderna, no mesmo momento eu começo a ter o questionamento de outras pessoas, e o expoente máximo que nós temos foi promovido pela Escola de Frankfurt, em que, na verdade, nós temos... se chama Teoria Reflexiva Frankfurtiana. Exato. Que é uma fase contemporânea, no qual eu já começo a ter elementos da fase clássica, elementos da fase moderna, mas numa ótica completamente diferente, numa estética completamente diferente. Então, na fase contemporânea, nós temos uma reflexão que é mais crítica e autocrítica. Sim, eu tive algo baseado na ética, baseado no belo, baseado nas virtudes. Eu tenho algo agora baseado no social, nisso, aquilo outro, nas melhorias sociais. Mas, gente, eu estou na merda, perdão a expressão. Eu começo a questionar isso, quer dizer, eu tenho tudo isso que é belo e maravilhoso, mas que benefícios isso traz para mim, eu, sociedade? Quer dizer, nós começamos a ter uma série de questionamentos, e é nesse momento que nós introduzimos alguns termos que não tem como se traduzir. O principal deles é que, baseado no princípio de que esse é um processo contínuo, é um processo em construção, é uma fase a qual nós atravessamos agora, esse processo de crítica, de autocrítica, de rever conceitos, e como tal nós não temos ainda a estruturação disso como um período definido, que as características principais são exatamente essas ou aquelas. Nós não temos. Nós temos um processo que a Escola de Frankfurt chamava como Bildung. E esse Bildung é, na verdade, um processo de construção, de transformação, sendo que esse Bildung, justamente por não ser definido, ele atua como no substrato, e aí é outra palavra que não tem como a gente traduzir, que seria o Kultur. Mas o Kultur, na verdade, não é a cultura. É mais do que a cultura. Não é essa formação cultural, porque o que nós estamos vivendo hoje na questão da educação, né, é a educação como instrumento de uma formação cultural, mas não essa cultura que a gente está acostumado a... O próximo grupo acho que vai falar exatamente sobre educação e cultura. Não essa cultura baseada na erudição, simplesmente no acúmulo de conhecimento, exatamente, na versatilidade. É mais que isso, né? É um folclore, é a cultura como instrumento de autorreflexão mesmo, de autocrítica, de crítica e autocrítica, né? E assim, pelo que eu entendi, isso que nós estamos vivendo agora na educação, né? Na verdade existem dois polos, né? A questão dessa formação cultural, né, num polo, né, e do outro lado, convivendo com isso, a formação instrumental. Pelo menos foi o que eu entendi, assim. Eu achei muito confuso, francamente. Eu achei extremamente confuso, o Romo não achou, eu achei muito confuso essa fase contemporânea que nós estamos vivendo agora. Eu gostaria de ter tempo, mas se nós entraríamos no tema de outros grupos, né? Mas justamente para discutir essa questão do instrumental e principalmente a educação
a educação, como, principalmente na área de saúde, como tem sido feita, né? Seja o que era praticado na Idade Média, o que era praticado na Idade Moderna, o que começou a ser praticado agora no século XX. Mas se nós entrarmos nisso, nós aprofundaremos em tema de outro grupo, não podemos fazer isso. Eu queria até pedir ao senhor que complementasse, porque assim, realmente... Hay un material, ¿usted vio tres materiales? São dois. ¿Dois? Formação e cultura. Não, material. Enviou 3 materiais. Sim. Sí. Uno material que você recibió, formación y educación. A última parte fala de formación e instrumentalización. Se puede leer ahí. El que você acaba de explicar es como aprender a aprender. Cultura y a cultura que reflexiona sobre la cultura. Eso es más o menos, es como un espejo, ¿no? Cultura. Es como una metaconexión, sería, ¿no? Es como conocer la cultura y conocer más allá de la cultura. Es profundo, ¿no? En el sentido, es como no, porque si ustedes se fijaron, al principio definieron educación. Y educación no es solamente formar intelecto, educación es la parte física, educación es la parte biológica, educación es la parte moral, educación es la parte alimenticia, educación es la parte de organizar tu vida, administrar tu tiempo, es toda educación. Es que la educación se fragmentó, es parecido al amor, ¿no? Cuando a gente fala de amor, fala de sexo, fala de parejas, mas eso es apenas una dimensión del amor, ¿no? Y el amor se redujo en eso. Y la educación se redujo en instrucción. La educación se redujo en instrucción y no en lo que significa educación y formación. ¿Entiendes? Esa reducción fue terrible hasta ahora. A gente falou porque, na verdade, isso que o professor Gálio fala, na verdade, a gente vai estudando isso e é um negócio assim que faz a cabeça da gente, é uma coisa muito, muito doida. Porque, na verdade, todo esse processo na fase contemporânea visa, na verdade, em última análise, a emancipação do sujeito. Nós trabalhamos um Bildung em cima de uma cultura para que nós tenhamos depois o Raubebildung. Aí fala assim, nossa, mas eu não tem como traduzir esses termos, né? Raub é cobertura, chapéu, termo. Bildung, construir, transformar. Né? Então, na verdade, nós conseguimos no final o Raubebildung, que a gente estava até brincando quando estamos fazendo o trabalho, eu estou na dúvida, não tenha dúvida, a resposta é Raubebildung, né? Porque na verdade é isso que nós queremos, é um conceito novo que nós construímos, resultando nessas transformações que nós pretendemos, até mesmo para que nós tenhamos esse processo como chamado educação. Então, dessa forma, nós temos o papel, na verdade, desse processo. O principal deles, não existe o principal, mas eu coloco assim, para mim o principal é a desbarbarização. Nós deixamos de ser algo para sermos algo que acreditamos melhor, mais puro, mais nobre. Né? Como nós dissemos, é um processo emancipador, nós fazemos uma reconstrução da crítica, da realidade social. Realidade da auto-realidade. Sim, eu gostaria até de não ler tudo isso, né? Porque na verdade vocês já estão com... Está difícil ler? Não. Vocês já estão vendo, na verdade. E, como eu disse, na verdade, a desvalorização, que, claro, transformava a razão instrumental em razão emancipatória. Nós não temos ainda essa transformação ocorrida. Nosso sistema ainda é instrumental, é compartimentado. Hoje nós confundimos as coisas, né? Nós imaginamos que o acesso à informação é educação. Nossa educação se baseia muito nisso.
Nós fazemos os nossos cursos com várias disciplinas que nos dão 1000 informações e frequentemente chegamos às vésperas da formatura com a impressão de que nós não estamos preparados para nos formar. É o que acontece, né? Eu acho que principalmente aqui na nossa área, a área da saúde, não importa se medicina, psicologia, farmácia, a questão é exatamente isso. Nós ainda estamos, sob essa visão, nós ainda estamos lá atrás, né? Que é tudo fragmentado e é extremamente instrumentalista, né? A educação em saúde. Se a gente for ver os grandes filósofos, eles conheciam tudo. Exatamente. Eles não tinham esse conhecimento fragmentado. Eu tenho um livro, que agora não lembro o autor, eu tenho uma fotocópia, que trouxe de Chile, de um professor de Harvard, cardiólogo, e o livro se chama Eres lo que dices. Eres lo que dices. E o cardiólogo fala que a enfermedade, o 80% da enfermedade se pode curar com o lenguaje e não com medicina. E aí vai explicando o livro, um libraco assim, um cardiólogo de Harvard, e que recorre o mundo haciendo investigação. E ele fala, eres lo que dices. Se você, a veces, pode, como que dice, disponer o corpo hablando, o sea, como o lenguaje pode... E ele fala, 80% das enfermedades podem ser curadas sem fármaco. E o que eu acho interessante é que a prova viva disso que nós estamos falando aqui. Nessa sala aqui somos quantos aqui? 31. Só tem 4, principalmente na área da medicina. A medicina é a que está mais atrasada, na área da saúde é a que está mais atrasada nesse sentido. É a que é mais fragmentada e mais instrumentalista. Então, o meu pensamento pessoal nesse sentido é que a medicina está mais atrasada nessa nova forma de educação. Porque numa turma, por exemplo, de 30, né? 30 e pouco, só temos 4 médicos. Aqui nós estamos vendo o quê? Uma educação de uma dimensão maior. Estamos estudando filosofia, epistemologia, né? E a minha pergunta é, quando que os médicos, a medicina vai acordar, né, para essa educação mais universal, mais abrangente, mais integral e aplicar isso. E aplicar isso na prática, no seu dia a dia, né? No seu atendimento, né? E isso já vem acontecendo com mais intensidade nas outras áreas, na enfermagem, na psicologia, na farmácia. Na medicina, a gente só enxerga isso na homeopatia, né? Mas mesmo assim é muito fragmentada dentro da homeopatia, né? Então, assim, eu acho que a lição maior, assim, a clareza maior que eu vi disso tudo na minha área, para aplicar na minha vida prática, é realmente isso. Então, com isso, nós concluímos o óbvio. Né? Porque, na verdade, não tem como concluir de maneira diferente aquilo que foi exposto. Então, na verdade, a nossa educação, isso, claro, nós estamos trabalhando, pensando aqui no conceito ideal, não é aquele conceito que eu estou trabalhando ideal, não aquele que estamos praticando a pleno. Né? Mas a educação passa a ter como referência não aquela antiga ética, como se via antes na época clássica, nem tampouco a recente política, como se viu no período da era moderna, do iluminismo, mas sim uma nova estética com novos valores, com novos princípios, com novos objetivos. Essa nova estética, que aí nesse caso entra novamente, nós já atingimos então, como sendo o Raubidum, ou seja, é aquela visão superior, plena, daquilo que nós construímos, da transformação que nós fizemos, possui um cunho mais antropológico que puramente ético ou puramente político. O homem volta a ser o centro desse princípio. Eu repito mais uma vez, é a visão ideal, é o que nós não praticamos, mas que deveríamos estar praticando, né? Em termos de educação e talvez até como regra de convivência social.
objetivo principal desse processo todo é, na verdade, visa o sentir bem dos seres humanos. E não simplesmente criar um modelo de uma sociedade perfeita, que para ela é ótimo, mas o ser humano está péssimo, ou um conceito utópico em que o indivíduo é maravilhoso e a sociedade está às favas. Nós precisamos ter um conjunto, na verdade, onde as pessoas se sintam bem, realmente, por estarem ali. Né? Curiosamente, essa nova corrente, que é essa corrente contemporânea, sobrevive muito bem com diversos paradigmas filosóficos que a inspirarem a busca pela educação. Nós não temos, como dizer, uma corrente só. São várias correntes que se interrelacionam e em alguns pontos, inclusive, se opõem, mas que vêm a constituir um novo. Lembra que a gente falou desse negócio? Estou repetindo isso, né? É o Bildung que vai constituir o Halbildung. Falei bonito, está vendo? Né? Então, assim, não é um processo finalizado, porque ele está em constante, eu vou falar, Bildung. Então, basicamente, é isso que nós tentamos entender. Muito obrigada. Obrigado. Muito Bildung. Tudo que ficou só ficou Bildung. Bom, siguiente grupo, depois vamos analisar tudo, né? Pode tirar o braço. Dio. Agora é a hora das pessoas acordarem, porque nós falamos e todo mundo dormiu. Então, botamos todo mundo para dormir. A gente é melhor do que diazepam para essas coisas, né? Claro. A gente é melhor do que diazepam para essas coisas aqui, sabia? Obrigada.